eu estou completamente alinhado, não só na minha palestrice, mas também na minha visão do que deve ser feito com o que o Beluso acabou de colocar. Porque, veja, nós estamos, como eu coloquei, desde 2016, né? Eu não incluo 2015 aqui, porque apesar do Levi, né, a Dilma, ela era uma pessoa com clareza de propósitos, digamos assim. Então, ela não entregava a rapadura toda, não. Ela entregou uma parte que a comprometeu, que teve problemas, mas apesar do Levi, o objetivo da Dilma, e ela falava isso expressamente, era retomar um novo projeto de desenvolvimento, né? Deu errado, ajuste e tudo mais, mas... Então, eu vou começar a partir de 2016, onde o objetivo explícito do governo, explicitado nos documentos, na fala do presidente, não sei o quê, era adotar um modelo neoliberal. Então, a partir de 2016 para frente, esse modelo foi adotado, e eu estava recordando aqui, recentemente, declarações de empresários na época do impeachment, né, na época do golpe, falando que era só tirar que ia chover investimento, que o país ia voltar a crescer. E, na verdade, o que a gente viu, o que a gente observou, é que a partir de 2016, a economia, depois de 2 anos de recessão, ela entra em depressão. Ela entra em um cenário de estagnação no fundo do poço, né? Com desemprego alto, pobreza crescendo, precarização no mercado de trabalho, deterioração do tecido industrial. Então, esse projeto, que é o que o Gonzaga falou, que não cabe mais, é exatamente isso, ele não cabe mais. E isso está muito claro, eu vejo, eu vou dar alguns exemplos de como esse projeto ruiu até entre aqueles que o defendem, né? Se você ouvir hoje o Armínio Fraga, né, que é um representante do projeto liberal, né, ele tem algumas declarações do tipo: quando eu fui ver a questão da desigualdade no Brasil, eu me assustei. Eu fico muito espantado que um economista, né, que foi presidente do Banco Central, desconhecesse os dados sobre um dos temas mais centrais na história do Brasil, que é a desigualdade. Mas aí ele começa a incorporar isso no discurso, e ele mesmo fala, por exemplo, que o teto não dá mais. A Miriam Leitão, que era uma defensora do teto, escreveu recentemente no Globo um artigo falando também que o próximo governo terá que construir uma nova institucionalidade fiscal. Então, o que eu acho que a gente está observando agora? Qual é o cenário? Você tem os defensores do modelo, tá? Eles continuam firmes e fortes aí. Se você pegar, por exemplo, Marcos Mendes, pegue os artigos do Marcos Mendes. Não, se você não quiser se irritar ou perder seu tempo, não leia. Mas se quiser, vai lá e você vai ver. Ele segue na mesma toada, certo? Defesa do teto, o modelo neoliberal clássico. Então, isso aí tem... Mas eles são minoritários hoje, né? Mesmo entre os liberais, eles passam a ser minoritários. Eles têm muita força no mercado financeiro, mas no debate público começam a surgir uma visão de que, olha, a gente vai ter que fazer pelo menos adequações. E eu acho que essa visão começa a construir alguns consensos, tá? Por exemplo, há um consenso crescente entre os economistas, não é geral, claro, mas é crescente, que a estrutura tributária brasileira é absolutamente inadequada em todos os sentidos. Seja do ponto de vista da competitividade, porque ela é muito complexa, porque ela não é só complexa, como ela tem tributos que incidem em cascata, acumulativos, tira a competitividade das empresas, mas também, e principalmente, eu diria, do ponto de vista da desigualdade, né? Nós distribuímos renda com o SUS, com a educação pública, né, com vários gastos sociais, e nós concentramos renda ao cobrar imposto. Então, o potencial distributivo do Estado seria muito maior se você fizesse uma reforma tributária. Isso parece estar muito claro para uma parte crescente dos economistas. O que acontece é que o poder não está nas ideias dos economistas ou mesmo no consenso que você possa construir entre eles. O poder, como disse o Beluso, é o poder de quem detém o capital. Em particular, o capital na sua forma mais líquida, que é o dinheiro, e, portanto, está muito nos mercados financeiros. É lá que está concentrado o poder.
Então, eu acho que para qualquer governo que vier pela frente, vai ter que enfrentar temas como arcabouço fiscal, com certeza. Arcabouço tributário, com certeza. Mas não só. Vai ter que enfrentar o desafio de construir, de propor um novo modelo, um novo estilo de desenvolvimento que supere esse modelo neoliberal, que não cabe mais, como o Beloso disse, mas que não repita simplesmente o que foi no passado, porque a economia mudou e os desafios mudaram. Veja só, em 2003, quando o Lula assume a presidência pela primeira vez, o desafio ambiental estava colocado? Estava. Com a mesma urgência que hoje? Não. Hoje a urgência é muito maior e a clareza sobre o potencial de desenvolvimento tecnológico, científico, inclusive geração de empregos desse setor, mudou. Hoje a gente tem clareza da centralidade da questão ambiental. Assim como lá atrás a gente tinha clareza da centralidade da questão social, que continua central. Então, isso é algo que continua extremamente atual e central. Tem também um processo de revolução tecnológica que está acontecendo no mundo e de mudança do paradigma produtivo que o próximo presidente vai ter que enfrentar, mas não dá para enfrentar sozinho. Você não vai entrar nesse jogo sozinho. Você vai ter que enfrentar isso formando alianças, fazendo acordos, formando blocos, né, que foi abandonado também nos últimos anos, essa estratégia de política externa. Então, nós estamos falando aqui de vários desafios, vai ser um atrás do outro. O Gonzaga tem toda a razão nisso. E em que a gente vai confrontar, muitas vezes, os interesses do poder real, do poder de quem tem dinheiro. E aí eu concluo falando assim, qual é a nossa possibilidade de confrontar isso? É muito difícil, a gente já sabe que é. Mas a maior possibilidade é que você precisa construir um aparato social capaz de sustentar um projeto de desenvolvimento. O Vargas, quando tocou o projeto de desenvolvimento dele, ele estava em um momento de urbanização, industrialização. Ele que estava em um momento, não, ele construiu, ajudou a construir esse momento. E construiu o proletariado urbano, o sistema sindical, o sistema de trabalho, que lhe dava sustentação política para enfrentar. E mesmo assim sofreu acabando de maneira trágica. Mas eu estou falando, nós precisamos encontrar qual vai ser o grupo social que vai dar sustentação política. E nisso não vai estar no poder, não vai estar no mercado financeiro. Vai estar necessariamente na nossa capacidade de organizar a população para enfrentar os temas. Porque há muita clareza por parte da população, e as pesquisas mostram isso, da importância dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, da importância do emprego, da importância da questão ambiental. Então, a gente precisa usar esse potencial, organizar esse potencial. Então, o próximo modelo de desenvolvimento tem que ser um modelo capaz de enfrentar a transição ecológica, a transição digital, né, a transição energética que a gente vai passar, mas de reorganizar a estrutura produtiva, mas, acima de tudo, de reorganizar bases políticas que sustentem, porque, senão, o poder real, aquele que detém o dinheiro, não vai permitir que as mudanças avancem.